Bom, e aí continuando, vamos falar então do processo de fabricação. Aqui a gente mostra o processo FFF, né? É o processo por extrusão de filamento. Essa é a tecnologia mais comum, tem várias outras, gente. Todas têm os seus méritos, os seus prós e contras, né? E todas têm as suas aplicações. Aqui a gente traz e trata a mais popular, a mais comum, que você vai depositando, então, vai derretendo ou fundindo um filamento plástico, ele vai sair bem fininho, líquido lá no bico da impressora, e a impressora vai desenhando camada a camada, uma sobre a outra, até construir a tua peça, né? Esse aqui é um exemplo de uma peça feita em policarbonato, e em que antes ela era uma solução em alumínio, né? Garra de robô é muito comum de se usar. Eu vou até passar aqui de novo, aqui ó. Ela era então uma peça em alumínio e foi feita depois em policarbonato. Aí tem redução de custo, aí tem o valor, né? Que a gente consegue mostrar o valor para o cliente, né? Certamente essa diferença o valor para o cliente é muito maior do que essa diferença de custo. Isso é muito importante entender. E como você consegue convencê-lo disso, né? E aí, voltando aqui, a gente vai desenhando camada sobre camada e vai depositando uma sobre a outra. E aí eu falei das larguras de linha, da altura da camada, da temperatura com que o material é derretido. Tem vários parâmetros de processo que você ajusta para imprimir uma peça. E dominar esse processo é muito importante para o resultado, né? Para o resultado, para a longevidade da sua impressora, para a repetibilidade da sua impressora. Então, tudo isso é importante, porque se ajustar também mal ajustado, você pode inclusive quebrar seu equipamento, tá? Aqui eu coloco um pouquinho, pensando então no processo, no ajuste de processo por FFF, eu poderia simplesmente entrar aqui e sair falando para vocês, olha, tá aqui ó, a altura de camada, por que ela é importante, o que ela influencia lá no seu processo e tal. Eu falo, claro, lá no curso tem isso. Mas eu quero dar um outro enfoque. Você informar o seu cliente para ajudá-lo a determinar o que é mais importante para ele. Para ajudar a abrir o seu ouvido a entender o que seu cliente está falando. Então, se você abre essas configurações aqui, né? O que é uma camada de ponto 1, ponto 2, ponto 3, o que é uma parede de uma casca, de duas ou de três cascas, o que é um preenchimento com percentual de 10, 20, 50, 80%. Então, assim, quando você abre e tenta explicar isso para o seu cliente, às vezes o seu cliente pode olhar para você, mas do que isso me interessa? Aí é que tá. Você não tem que falar para ele que se você fizer ponto 1 vai demorar muito mais do que se fizer ponto 3. Se você fizer uma casca só vai ficar bem mais leve, ou gastar bem menos material, vai ficar muito mais barato do que você gastar 3 cascas. Se você fizer com 10%, vai ficar levinha a peça. Vai ficar baratinho. Não é assim. É assim. Primeiro, entender o esquema do cliente, né? Vamos lá, uma peça com acabamento superficial ou uma peça que vai servir de modelo para mim fundir depois, vou fazer uma peça metálica fundida. E aí, eu tenho que fazer com ponto 1, porque olha aqui a diferença que você vai ter na qualidade superficial da sua peça se você fizer com ponto 1, com ponto 2 ou com ponto 3. Ou, deixa eu entender como é que é a montagem, qual é o esforço que a sua peça... minha peça vai montada aqui no tubo da antena, ela abraça o tubo, eu aperto com um parafuso de aço aqui e ela tem que dar uma tensão, então nessa região aqui é onde ela vai sofrer um maior esforço para manter a sua antena presa, isso, então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer a sua peça com 3 cascas e 50% de preenchimento, porque isso vai conferir menos peso do que se a peça fosse sólida, pelo um processo que você possa estar usando, né? Ou se você for comprar um tarugo redondo para isso, né? Mas, além disso, eu vou garantir, pelo meu processo, uma maior resistência e uma maior segurança para a aplicação do seu produto, porque é aí que está o valor percebido pelo seu cliente. O que ele não quer é que a peça dele quebre.
Ah, se isso vai custar 100 ou 200 reais a mais na peça, muito provavelmente para ele, ó, não é o que interessa, né? Então, quando você chega com o discurso ao contrário, o reverso, se você quer diminuir o seu custo para dizer que você está ajudando o seu cliente porque vai ficar mais barato, às vezes você pode estar assustando o seu cliente. Você, cara, você nem sabe onde é que eu vou usar esse negócio, como é que você quer transformar isso numa casquinha, né? Então, por isso, esses parâmetros, eu enxergo isso como uma oportunidade enorme de você educar o seu cliente, né? E, com isso, ele te dá um feedback e te falar ou te ensinar o que é o produto dele. Né? É cartas na mesa, é uma abertura de jogo, é uma relação de confiança. Muito importante. E isso você aprende também no curso, a gente fala bastante tecnicamente sobre tudo isso, e isso amplia a sua visão para ter essa conversa com o seu cliente depois. Seja ele qual for o seu chefe, o seu gerente, o seu diretor, ou o seu cliente, você como empreendedor da impressão 3D. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!